Se você está começando a investir em fundos imobiliários ou já tem algum tempo de experiência, provavelmente já se deparou com algumas dúvidas sobre como montar uma carteira eficiente. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas fundamentais que são: qual é o maior erro que as pessoas cometem ao investir em fundos imobiliários? Como montar uma carteira ideal? E o terceiro e mais importante, como começar a investir com apenas R$1.000. Fica até o final do vídeo porque eu vou te ajudar a entender tudo isso e, claro, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquele seu amigo que está começando a investir para ele entender também melhor sobre os fundos imobiliários. Antes de mais nada, eu quero falar sobre um erro que é super comum e que você pode estar cometendo. Quando você começa a estudar, a assistir vídeos, a ler sobre investimentos, é fácil se empolgar com um indicador chamado de Dividend Yield. Esse indicador te mostra quanto um fundo imobiliário paga de dividendos baseado no preço atual de suas cotas. Vamos imaginar que você compra uma cota de um fundo imobiliário por R$100 e ele te paga 5 de dividendos no ano. O dividend yield desse fundo seria de 5%, ou seja, para cada R$100 investido você recebe 5 ao longo do ano. Mas atenção, o erro aqui é se apegar apenas a esse número. Isso porque, quando o fundo distribui dividendos, o preço de suas cotas tende a cair. E tem mais, o dividend yield sozinho não é suficiente para avaliar a qualidade do fundo. Eu vou te dar um exemplo. Houve um fundo imobiliário no passado chamado de TOR11, que estava pagando um rendimento muito alto e, como resultado, atraía muito investidores. Só que o fundo teve problemas com inadimplência, o que causou uma desvalorização de quase 92% até 2024. Ou seja, quem se baseou apenas no dividend yield acabou levando um prejuízo enorme. Agora que já sabemos o que não fazer, vamos falar sobre como montar a carteira de fundos imobiliários ideal. Muita gente já ouviu falar que a chave é diversificar, certo? E isso é verdade, mas a diversificação dentro de uma mesma classe de ativos também é crucial. Ou seja, em vez de investir em apenas um tipo de fundo, você deve buscar uma carteira bem diversificada dentro dos fundos imobiliários. Então, se você quer construir uma carteira sólida, você deve incluir diferentes tipos de fundos. Anote aí: fundos de papel CRI. Os fundos de papel, ou fundos de CRI, certificado de recebíveis imobiliários, investem em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Eles são uma boa opção porque, em vez de comprar imóveis diretamente, os fundos investem em papéis que financiam projetos imobiliários. E, além disso, os juros recebidos por esses fundos são isentos de imposto, o que torna esse tipo de investimento bastante atrativo. O segundo são fundos de shopping. Muita gente pensou que os fundos de shopping iam falir durante a pandemia, mas o setor se mostrou bastante resistente do que muitos imaginavam. Quando as pessoas compram e frequentam shopping, os fundos imobiliários de shopping se beneficiam. Esses fundos são ótimos para quem quer estar exposto ao consumo e ao crescimento do varejo. O terceiro são fundos de logística. Com o crescimento dos e-commerce, os fundos de logística se tornam ainda mais atraentes. Esses fundos investem em galpões e centros de distribuição, que são essenciais para empresas como Amazon, Mercado Livre, Shopee, ou seja, você pode estar investindo no backstage das compras online. O quarto são fundos de escritório. Ainda que o home office tenha se popularizado, os fundos de escritório continuam sendo uma boa alternativa. Eles investem em imóveis comerciais, especialmente em locais nobres das grandes cidades. Mesmo com a adaptação ao modelo híbrido, muitas empresas, como bancos e escritórios, ainda preferem manter escritórios de alto nível. O quinto são fundos de renda urbana. Esses fundos são praticamente o dia a dia das pessoas, investindo em imóveis como lojas de ruas, supermercado, farmácia e até universidades. Eles tendem a ser mais resilientes porque, independentemente da situação econômica, sempre precisaremos desse serviço. E o sexto são FOF, fundos de fundos. Por último, temos os FOFs, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Eles são uma boa opção para quem quer diversificar sem ter que ficar analisando cada fundo individualmente. É como ter um gestor profissional fazendo as escolhas por você. Agora, você deve estar em dúvida de como alocar esses fundos na sua carteira.
para ficar bem diversificado. Então bora lá. Agora que já sabemos os tipos de fundos que podemos incluir na carteira, vamos falar sobre como alocar esse dinheiro de forma inteligente. Imagine que você tem R$1.000 investidos e como alocar esses R$1.000 entre diferentes tipos de fundos. Aqui está um exemplo de alocação para uma carteira bem diversificada. Você pode colocar 27% em fundos de CRI, R$270 em fundos como KNCR11 ou KGCR11, 17% em fundos de shopping, R$170 em fundos como XPMAUS ou HSML11, 17% em fundos de logística, R$170 em fundos como XPLG11 ou BRCE11, 16% em fundos de escritório, R$160 em fundos como HGRE11 e 9% em fundos de renda urbana, R$90 em fundos como HGR11 e 14% em FOF, 140 em fundos como CFOF11. Esse é apenas um exemplo e, claro, você pode ajustar conforme as suas preferências, mas a ideia é sempre manter uma boa diversificação para reduzir os riscos. E o que fazer se você não sabe analisar os fundos? Bem, fique aqui que já te explico, mas antes, você já deixou seu like? Olha o quanto de coisa que você já aprendeu até aqui. Poxa, vale um like aí, né? Não custa nada e com apenas um clique você ajuda o nosso canal a chegar com essas informações para mais pessoas. Voltando para o vídeo, como analisar um fundo imobiliário. Quando você for analisar um fundo imobiliário, preste atenção em alguns indicadores importantes. O primeiro é o dividend yield. Como já explicamos, mas lembre-se, ele não é tudo. Vacância e inadimplência. Veja a taxa de vacância. O que é vacância? Arthur, pelo amor de Deus, calma. É menos complicado do que você imagina. Vacância são simplesmente os imóveis que esse fundo administra que estão desocupados, ou seja, é os imóveis desocupados. E a inadimplência, como você também já sabe, são quando os inquilinos daquele fundo têm que estão com atraso de pagamento ou que ainda não estão alugados. Os indicativos a ser analisado é a concentração de imóveis e inquilinos. Certifique-se do que o fundo está concentrado em uma única região ou imóvel. E a taxa de administração. Fique de olho em taxas muito altas que podem impactar os seus rendimentos. Qualidade dos imóveis. Analise esse fundo tem imóveis bem localizados e se são imóveis mais modernos, porque imóveis modernos tendem a ter um maior potencial de valorização. E por último, mas não menos importante, o patrimônio por cota. Compare o valor patrimonial do fundo com o preço da cota no mercado. Se o preço está abaixo, pode ser uma boa oportunidade. Exemplificando, eu vou usar um exemplo da XPMAUS para ilustrar como analisar um fundo. Esse fundo tem um dividend yield de 10,51%, o que é bem atrativo para fundo de shopping. Além disso, a vacância é de apenas 4,12%, o que significa que ele está bem ocupado. E a taxa de administração é razoável, a localização dos shoppings e é excelente, com empreendimentos em São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades. A análise do patrimônio por cota também indica que o fundo pode estar sendo negociado abaixo do valor real, o que pode representar uma boa oportunidade de compra. E aí, gostou do conteúdo? Com essas dicas, você já pode começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários de forma mais estratégica e lembre-se, diversificação é a chave para reduzir riscos e aumentar a potência de retorno. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo. Fui!